Boa noite, Matheus. Um empate que não estava nos planos, né? Queria que você falasse de duas situações. Mais uma vez, levar gol depois dos 40 minutos, assim aconteceu em Salvador, né? Os dois gols, um em cada tempo, acabou culminando com o empate. E poucas finalizações, eu me recordo de uma finalização apenas no jogo, a do Fernando Neto, já no segundo tempo, na parte final do jogo. Queria que você comentasse essas duas situações para nós, por favor. Certo, boa noite, Dudu. Primeiro, foi uma coisa que foi falado muito durante a semana, inclusive hoje na preleção, né? A gente ter atenção total aí em 4 momentos do jogo, que é o momento que pode causar desequilíbrio. O início da partida, a gente tinha que mostrar a nossa imposição, o nosso ímpeto. O final do primeiro tempo, manter altamente concentrado. O início do segundo tempo, para mostrar quem ia mandar na partida, e o término da partida, que é fundamental. Deixamos mais uma vez a desejar os dois términos, assim, final do primeiro tempo, um jogo que talvez o único momento que o Vila Nova foi superior a nós, a gente aceitou sofrer o gol, entendeu? Faltou um pouquinho mais de equilíbrio e de experiência para nós, porque em um jogo de 90, 100 minutos, em algum momento o adversário vai ter mais controle do jogo do que você, e esse momento tem que ser muito forte. E a gente acabou, infelizmente, cedendo numa dividida ali, um pouquinho de azar também, a bola sobrou para o Vila Nova ceder o empate, né? E o término do jogo também é óbvio, normal, pelo momento que nós estamos vivendo, a bola queimando no pé. Faltou um pouquinho nosso ímpeto, esse poder nosso de buscar essa vitória, né? E acredito que a dificuldade no número de finalizações foi muito em virtude do jogo do Vila Nova, um bloco muito baixo, diminuindo muito nossos espaços, né? Tentamos, no início da partida, a gente ter o controle com a bola, tentar envolver, depois fomos mais para um jogo de força, com atacantes de referência, em um jogo mais alongado, né, até pela característica do Vila Nova. Infelizmente, nos dois momentos assim, talvez a gente possa ter mais controle da partida, mas sem o ímpeto de criar muitas situações de finalização, né? Hoje, infelizmente, nas bolas paradas testamos bastante, e mais essa finalização não converteu em gol, né? Que eu acredito que poderia ser um fator também para a gente buscar a vitória. Mas acreditar, gente, acreditar. Eu sei que é um momento muito difícil para todos, para a torcida, para vocês, para nós, mas eu tenho total convicção que ainda só depende de nós e a gente tem que ter força, trabalhar muito, saber do nosso momento, né? E reagir. Peço isso para todos vocês. Eu sei que é muito difícil esse momento, mas nós temos que reagir, nós temos total condição de reagir, tá? É jogo de detalhe, infelizmente hoje esse detalhe não veio a gente vencer, né? E agora nós temos um jogo contra uma equipe que está no G4, que a gente já mostrou nossa capacidade de confrontar contra essas equipes da parte de cima, tá? Quem sabe vencendo terça a gente já pula uma ou duas posições, então é acreditar, gente. E isso eu peço para vocês, é a gente continuar de cabeça erguida e trabalhando. Até porque o Operário tem uma história linda, é um clube centenário, maravilhoso, que tem uma torcida apaixonada. Tá? Não vai ser o empate de hoje que vai definir alguma coisa. Boa noite, Matheus. Matheus, nos últimos 9 jogos, o Operário tem apenas uma vitória. O Operário teve 2 confrontos diretos dentro de casa contra Guarani e agora contra o Vila Nova e não conseguiu vencer nenhum dos dois. Com o passar das rodadas, vai ficando cada vez mais difícil acreditar exatamente o que você falou. Ao que o torcedor do Operário Ferroviário pode se apegar para continuar acreditando e tendo essa confiança em um elenco que mostra muito pouco para o próprio torcedor, Matheus? Infelizmente está sendo uma temporada muito difícil para o torcedor, né? A gente sabe, desde o início da temporada, o Operário não conseguiu trazer alegria e todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós temos essa responsabilidade de voltar a trazer alegria para esse torcedor, né? E a gente tem trabalhando muito, trabalhando incessantemente, buscando alternativas, trabalhando dia e noite, né? Então, é uma competição muito difícil, tá? Pega exemplos de outras competições, já teve equipes com a mesma situação que nós e conseguiu converter isso em uma permanência. Já teve equipes que estavam nessa rodada, vocês podem pegar o ano passado, acima de 40 pontos e acabou sendo rebaixada. Teve equipes que estavam com uma margem de pontuação muito próxima à nossa e conseguiu a permanência. Então a gente tem que trabalhar, acreditar. O mais importante é trabalhar mentalmente os nossos atletas, né? Porque o futebol, às vezes, você pode ser superior e conquistar a vitória, ou você pode ser superior e sofrer um gol durante a partida, mas a partida não acaba.
Tem mais 45, tem mais 50, tem mais 60, tem mais 70. Então a gente tem que estar muito bem preparado mentalmente para todas as adversidades que tem num jogo. Infelizmente, achei que a gente sentiu muito gol hoje. Muito. A gente parou de ter conexão pelo lado, parou de ter triangulação, não teve mais aproximação. Às vezes a gente estava tentando construir o jogo com atletas de costas para a bola. Então a gente tem que mentalmente estar muito preparado e sabendo que no jogo pode ter adversidades e a gente tentar continuar fazendo tudo aquilo que a gente trabalha, né? Eu fico muito feliz que hoje foi um gol que a gente fez muito baseado no que a gente treinou. Teve um treino aberto, até vocês puderam acompanhar, o nosso gol hoje foi de trabalho. E, de repente, quando a gente toma o gol, a gente esquece do nosso trabalho e, às vezes, joga muito por intuição. Isso que me deixa um pouco constrangido e frustrado e lamentando muito, porque a gente tinha alternativas para ganhar o jogo, mas aí, tudo que a gente trabalhou, às vezes, com o nervosismo, com a pressão, com o momento que nós vivemos, a gente deixou de fazer tudo aquilo que tinha sido combinado. Então, é manter a convicção, saber que esses atletas, nós ainda temos competição, a gente está falando de 18 pontos em disputa, né? Então tem competição e tem pontos para a gente conquistar, para a gente sair dessa situação, só dependemos da gente. Matheus, boa noite. Fazendo um retrospecto desses 2 últimos jogos, onde o Operário esteve à frente do marcador e acabou deixando escapar os resultados. Nessas situações específicas, o mérito é o maior dos adversários ou o momento do clube na competição vem sendo determinante para algum momento de desatenção ou até mesmo alguma decisão precipitada, né, para poder concretizar essas vitórias? Eu vejo uma soma de fatores. Assim. O primeiro fator é a Série B é uma competição que tem a sua particularidade, assim, e nem todos, de repente, que estão iniciando o jogo ou que são atletas de muito potencial, mas com pouca minutagem na Série B ainda. Tem atletas que hoje estão iniciando a partida que estão pela primeira vez disputando uma Série B. Segundo, o nosso poder de trancar jogo, assim. Eu reclamei muito, não pode jogar contra o Bahia na Fonte Nova, você está vencendo por 2-0 e tomar só 2 amarelos. Se o jogo está 2-0, você tem que trancar o jogo e tem que revezar amarelo para você conquistar os 3 pontos. Porque você jogar o jogo jogado, existe a possibilidade de você ganhar, existe a possibilidade de você perder, você vai ceder espaço, você vai ter espaço. Só que quando você está com o placar a nosso favor, você tem que saber trancar o jogo, tem que ter experiência nesse sentido. Hoje, mais uma vez, a gente fez 1-0, que era o mais difícil, contra uma equipe que se defende muito bem. Só que a gente continuou jogando o jogo, né? Pouca falta, trancando muito pouco jogo, né? Querendo fazer o segundo gol antes de pensar em estar mais equilibrado. A gente, às vezes, fez pressões completamente desnecessárias, vencendo o jogo, não cedemos espaço para o Vila Nova vir, que é um ponto forte nosso para a gente achar as costas da defesa do Vila, que é uma defesa pesada, um pouco mais lenta, era uma arma nossa. Então, o mais difícil a gente conseguiu fazer, mas a gente continuou jogando o jogo, trancamos muito pouco o jogo. Mais um jogo que a gente toma muito pouco amarelo, assim, então a gente tem que saber o espírito da competição. Eu vejo aí jogos da Série B, uma equipe está vencendo por 1-0, tem 7, 8 tomando amarelo e conquista os 3 pontos. Então, falta um pouquinho dessa malícia para nós, normal pela experiência da nossa equipe, nem todos têm uma minutagem alta, número de jogos altos, mas são jogadores com capacidade para resolver essa situação. Então a gente tem agora um momento específico, pouco trabalho, porque já temos o jogo terça-feira, e a preparar muito bem a equipe mentalmente e para o jogo, né? Preparar para o jogo, não jogar só o jogo jogado e saber todas as circunstâncias que pode trazer os 90, 100 minutos. Matheus, quando você chegou ao Operário, retornou ao Operário, né, já ciente da missão difícil que você teria, hoje as suas expectativas eram outras naquele momento? Hoje você vê a situação de um outro jeito? Porque parece que você treina, trabalha, inclusive a jogada do gol, nós assistimos ela sendo treinada e ela deu certo, mas nem a sorte está ajudando o Operário mais. E é muito difícil acreditar que um time que tem 32 pontos em 32 jogos vai conseguir fazer uma campanha brilhante daqui para frente, né? Eu queria saber essa questão mesmo, de como você chegou ao clube, as expectativas que você tinha e por que agora as coisas não funcionam, mesmo com muito trabalho no dia a dia, que é o que parece, pelo menos pra gente que acompanha aí diariamente. Railane, para mim é muito chato, assim, da minha parte, eu falar do ponto de vista antes da minha chegada, assim, então não gosto de julgar as outras pessoas que estavam aqui, quem fez o planejamento dessa temporada, não vai ser justo da minha parte ficar apontando erros, eu falo da minha chegada. Obviamente estava completamente fora do meu roteiro, tudo isso que está acontecendo, esperava que a gente teria muito mais vitórias do que temos nesse momento, é uma situação muito delicada do clube, a gente sabe disso, tem fatores assim que é difícil, não quero jamais
responsabilizar a arbitragem, mas parece que jogar no Germano Krieger é muito mais difícil do que jogar fora. O Souza deu um chute na bola ali para evitar uma bola rápida nossa, era para ter tomado amarelo, não tomou. Daí ele faz uma falta para tomar o contra-ataque, daí toma amarela, poderia ter sido expulso. Daí tem uma falta escandalosa no Oller ali, próximo à entrada da grande área, ele não dá. O Reina, eu cobro muito do Reina, você tem que chutar pro gol, tem que chutar pro gol. Quando ele corta para dentro, pode chutar, o árbitro tá na frente. Então tem umas situações que atrapalham nós, e muito pelo nosso momento também, né? A gente tem que... tudo isso traz à tona, assim. Então é muito difícil, uma dividida que acaba sobrando no pé do Vila Nova. Vila Nova não foi um jogo, um gol trabalhado deles, um pouco de sorte da parte deles, um pouco de azar da parte nossa, e isso vem se construindo desde a minha chegada, assim. Nós éramos para ter ganho do Sampaio Correia, um chute bate no peito do Poveda e entra, situaçõezinhas assim, sabe? Fazemos um baita de um jogo contra o Cruzeiro, um erro que nós tivemos, o Cruzeiro matou, a gente não conseguiu aproveitar os erros que o Cruzeiro teve, então são muitos detalhezinhos assim, que esses detalhezinhos estão sendo sempre contra nós, infelizmente. Eu não vejo os adversários sendo superior que nós e merecendo a vitória, e nós não merecendo a vitória, só que são os detalhezinhos que nós estamos com muito azar. Isso vem acontecendo desde a minha chegada, e o adversário tem sorte, né? Acho que hoje foi muito isso também, não tirando o mérito do Vila. Tem jogos específicos que nós temos que reconhecer que a gente mereceu perder. Ponte Preta na minha chegada, Criciúma, né? Jogos assim que não, eles tinham que ter ganho e nós tínhamos que ter perdido. Mas a grande maioria eu vejo que também a gente tem muito azar em alguns detalhezinhos assim, né? E não sei se por falta do grupo estar preparado para esse tipo de situação, não sei se por falta de situações específicas assim de arbitragem, não sei. É difícil saber. Se a gente tivesse a fórmula certa, com certeza a gente não estaria nessa situação. O que eu posso te garantir é que tem um grupo que trabalha demais, se dedica demais, está completamente revoltado com esse momento, mas sabendo que para sair desse momento é só o trabalho e é só todo mundo se fechar aqui e se dedicar ao máximo possível para procurar sair dessa situação. Boa noite, Matheus. Hoje na nossa transmissão foi pautada a ausência do Saraiva na lista de relacionados. Qual critério foi utilizado para o Saraiva não estar à sua disposição no jogo de hoje? Certo. Eu precisava de um beirada de drible, tinha o Oller, que vem treinando muito bem, tem o Saraiva, que tem se dedicado também. Saraiva teve oportunidades nos últimos jogos comigo. Se eu não me engano, o último jogo dele foi contra o Ituano. E quando tem oportunidade, de repente, não rende tudo aquilo que se espera, eu tenho que dar oportunidade para outros, né? Então, hoje eu fiquei nessa dúvida em relacionar ele para esse jogo ou não. Nós tínhamos o Jean, o Oller e o Saraiva, atletas específicos de drible, né? Então, o Saraiva e o Jean vieram em um período de DM, o Saraiva com problema nas costas, o Jean com problema no adutor, e eu daí a opção, né? Quem que eu vou convocar? O Jean, o Oller. Dos três, para mim, o mais preparado que estava demonstrando em treinamento era o Oller, por isso a entrada dele hoje. Do outro lado, eu achei que o PV estava muito bem, não quis realizar mais uma troca de lado, que seria o Jean, por exemplo.